Voltamos com a entrevista com o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Senador, o senhor foi secretário de Educação do Estado de Santa Catarina 2 vezes. O senhor está trazendo para o Senado uma preocupação com a educação, projetos específicos voltados para essa área? Eu não sou professor, eu não pertenço ao magistério, mas como político, como homem público, eu entendo que o melhor caminho, o único caminho seguro para que o nosso país avance e se torne efetivamente uma grande nação no contexto mundial é se fizermos o dever de casa na educação. Não estou falando de viabilizarmos mais recursos para a educação, porque a Constituição Federal já determina que o governo federal invista 18% e os estados e municípios 25%. É muito dinheiro. O que a gente precisa é ter uma boa gestão na educação. O que a gente precisa é ter a participação da sociedade na educação. O que a gente precisa é ter políticas educacionais que comecem com a formação adequada dos professores e a permanente atualização dos seus conhecimentos. E também precisamos que escolas estejam bem estruturadas, tanto do ponto de vista de estrutura, quanto do ponto de vista de equipamentos e de material de trabalho. Em Santa Catarina, nós dávamos aos alunos, todos da rede pública estadual, uniforme completo, com tênis, com chinelo, com sandália, com meia, com camisetas, manga curta, manga longa, lá é frio no inverno e quente no verão, agasalho completo. Todos os professores de educação física ganhavam uniforme completo de trabalho. Os professores da sala de aula tinham assinatura de revistas científicas, tinham material de trabalho permanente, máquina calculadora, notebooks, inclusive, para muitos professores também foram disponibilizados. Ou seja, nós fizemos um trabalho forte de estruturação da educação. A família manda o filho para a escola porque ela sabe que tem merenda boa, tem uniforme, material escolar, o Estado doa para todos os alunos, para o ano inteiro. Ninguém compra um caderno numa papelaria em Santa Catarina durante todo o período em que eu fui secretário. Portanto, é uma questão de saber administrar o recurso público e bem em favor do aluno, e isso produz resultados quando o professor também está estimulado. Agora, eu quero, como senador da República, priorizar sempre a educação. Faço parte da Comissão da Educação aqui no Senado, vou trazer essas experiências de Santa Catarina para o debate e, com certeza, vou estar sempre atento para que o Ministério da Educação, para que o governo federal priorize e os estados também façam o dever de casa, bem como os municípios. Educação é fundamental e é o caminho do sucesso nacional. Senador, o senhor foi relator do projeto que criou o Simples Nacional. Micro e pequena empresa também está entre as suas preocupações nesse mandato, senador? Eu entendo que o Simples, que é um imposto hoje que beneficia a pequena e microempresa, deve ser ampliado. Nós devemos estendê-lo para as empresas que são intensivas empregadoras de mão de obra. Hoje elas não são beneficiadas pelo Simples, como, por exemplo, é o caso de pequenas empresas de construção civil, onde nós temos grande quantidade de mão de obra e grande, atividade informal, sem nota, sem pagamento de imposto. E as pequenas construtoras do país, se pudessem, pagariam impostos. Se pudessem, contratariam todos os seus funcionários em carteira profissional. Não acontece assim, porque o imposto é muito caro e muito alto para a atividade que elas desenvolvem. Então, nós queremos fazer o mais simples. Claro, isso é uma coisa que depende da iniciativa do governo, não do parlamentar, porque pela nossa Constituição, o deputado, o senador não pode falar de matéria tributária. Mas eu tenho certeza que a gente vai estar aqui constantemente cobrando do governo, lembrando o governo que essa é uma iniciativa indispensável para o país. E eu aproveito, Sete, para dizer aqui aos telespectadores da TV Senado que uma das bandeiras que eu tenho como senador é de reduzir a carga tributária. No Brasil, nós pagamos impostos sobre medicamentos, tanto o medicamento comercial quanto o medicamento genérico. Todos os dois têm impostos, e muito imposto. Nos medicamentos que têm marca,
nos medicamentos dos grandes laboratórios, nós temos mais de 35% de imposto embutido. E eu sempre digo, no Brasil a gente paga imposto para curar dor de barriga. Isso é inaceitável. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália não se paga imposto sobre medicamento. E aí quando a pessoa aqui no Brasil vai no médico e ele prescreve 2 caixas de remédio, a pessoa por uma deficiência financeira ou por uma dificuldade financeira, compra só uma. Toma uma, não sara. Daqui a 3 meses está de volta no médico, está de volta no hospital. Então tem que acabar com o imposto nos medicamentos para que a pessoa compre as 2 caixas de medicamento, tome tudo e fique curada. Quer dizer, o governo ganha com isso. No fundo, o dinheiro é um só. É como aquela história do cobertor. Se o cobertor é curto e você puxar ele para cá, destampa o pé. E se você tampar o pé, você destampa o peito. É o que a gente precisa, achar um jeito de encolher a pessoa, para a pessoa dormir encolhida. Aí o cobertor dá conta. Então, o governo tem que se encolher. Tem que aceitar a ideia de que, não cobrando impostos sobre medicamentos, vai ter resultado na redução de despesas com a saúde, sem dúvida nenhuma. A propósito, nós temos no Brasil, por exemplo, uma lei que diz que taxista não paga IPI nem paga ICM. Eu acho ótimo. Tem que continuar. Transporta pessoas, é serviço público de transporte de passageiro. E aí eu pergunto, por que o criador de vacas, que produz leite, tem que pagar imposto, IPI e ICM para comprar uma caminhonetezinha para levar a ração até lá e trazer o leite até aqui? Afinal, o leite se destina às pessoas. E aquele pequeno agricultor, se deixar de ser agricultor, ele vai deixar de produzir leite. Então tem muitas coisas no Brasil que precisam ser modificadas. E eu falo de redução de carga tributária especificamente em casos que eu aponto e que eu vou apresentar aqui no Senado durante todo o mandato. Isso é possível fazer de maneira infraconstitucional? Não precisa de proposta de emenda à Constituição? Se for preciso, a gente até pode fazer uma proposta de emenda constitucional, mas eu preferia que o governo observasse os benefícios que vamos ter se pudermos desenvolver uma política pública de redução de carga tributária em determinadas atividades. O governo vai arrecadar mais, pode ter certeza, porque na ponta o resultado aparece. Muito bem, acabamos de entrevistar o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Senador, muito obrigado pela entrevista, sucesso no seu mandato. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos.